Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal. Nesse canal eu vou continuar aquela série de vídeos voltados para o ensino de física. Esse vídeo eu vou discutir com vocês um guia de estudos voltados para o conteúdo de física do ensino fundamental, primeira série do ensino médio, que é o ensino de cinemática. Então, o que eu vou trabalhar com vocês nessa aula? Então, eu tenho um cronograma aqui. O cronograma basicamente eu vou retomar os conceitos fundamentais de cinemática, o que é o movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Então, a partir desses conceitos fundamentais, a gente já vai fazer alguns exercícios. Eu vou fazer 5 exercícios nessa aula, focados especificamente para esses conceitos. Então, é um guia direcionado. Então, você já vê a teoria, vê como ela funciona e já aplica a teoria. Então, é uma aula bem prática. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai ter um bom resultado no final. Então, vamos lá. Primeiro conceito que eu queria discutir com vocês nessa aula é o conceito relacionado a um referencial. Quando eu falo um referencial, eu estou falando de um ponto de vista, a partir do qual se observa o movimento. Por exemplo, você pode pensar num carro em movimento. Eu tenho 2 pontos de vista. Tem um ponto de vista de uma pessoa que está fora do carro e tem um ponto de vista de uma pessoa que está dentro do carro. Então, eu tenho 2 referenciais aí. Eu tenho um referencial que eu posso colocar na Terra. Esse que a gente considera que ele está em repouso, né? E tem um referencial que está dentro do carro. Esse está em movimento em relação à Terra. Você pode pensar dessa forma, tá? Então, esses conceitos relacionados à cinemática são extremamente fundamentais para você entender o que é a cinemática. A cinemática como um todo, a gente já trabalhou nas últimas aulas, a cinemática ela é um ramo da física que ela tem o objetivo de estudar os movimentos sem se preocupar com as causas, né? São os conceitos da dinâmica, que a gente não vai trabalhar nessa aula. A gente vai focar apenas nos conceitos de cinemática. Então, referencial é um ponto de vista do qual o observador ele pode inferir dados a respeito do movimento, ele pode inferir posição, ele pode inferir deslocamento. Então, todos esses conceitos eu tenho que levar em consideração o referencial. Posição é um conceito que a gente trabalhou na última aula, é onde se localiza o corpo no espaço. Tá? Então, você pode pensar dessa forma. Deslocamento entre 2 pontos, entre o ponto inicial e o ponto final. Eu vou descrever justamente por essa variação aqui, ó. Até trocar de cor aqui, colocar de azul claro para você. Então, isso aqui é deslocamento. E eu tenho a posição S, que a posição a gente descreve pela letra S. Então, o que seria a variação? A variação seria dado por esse delta S. Então, toda vez que eu tiver um delta do lado de uma letra, é a variação daquela grandeza. No caso aqui, é a variação da posição. Nesse caso, a gente tem que a variação da posição é delta S igual a S menos S0. O S é a posição final do objeto. Então, ele se deslocou nesse intervalo de tempo. Como é que eu faço para calcular a velocidade média? Velocidade média eu tenho como uma taxa de mudança de espaço. O que significa isso, André? Significa o quanto que o espaço está mudando com o passar do tempo. Ou seja, eu tenho um deslocamento por intervalo de tempo. Então, eu tenho uma velocidade média. Então, você pode fazer justamente isso. Delta S sobre delta T. Delta T é um intervalo de tempo. Tá? Como que eu calculo a aceleração média? A aceleração média é simplesmente a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Então, aí eu tenho a aceleração média do objeto que está em movimento. No caso do movimento uniforme, a gente tem 2 características. O movimento ele possui uma velocidade que ela é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero.
Então vou até colocar de vermelho aqui. A aceleração, tirar isso aqui, a aceleração é igual a zero. Tá? O A para nós nesse caso é a aceleração, e a aceleração no movimento uniforme é zero. Como é que eu faço para calcular a posição do objeto em função do tempo? Esse S aqui, ele está em função do tempo. Então ele é dado como S de t. Então S de t é uma função do tempo, que ele depende da velocidade e do tempo. Então, posso determinar a posição do objeto em função do tempo. Nesse exemplo que eu acabei de colocar aqui embaixo, ó, eu tenho um carro que ele parte do quilômetro 10, isso é importante. É diferente quando eu falo quilômetro 10 de 10 quilômetros. Quilômetro 10 é o que? É posição. Vou até colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Eu vou até escrever de azul. Aqui, ó. Quilômetro 10 é posição, tá? É diferente do caso quando eu falar para você que é 10 quilômetros. 10 quilômetros é diferente de quilômetro 10. Esse daqui é posição. Então, ele parte do quilômetro 10 e viaja a uma velocidade de 90 quilômetros por hora. 90 quilômetros por hora, ele anda 90 quilômetros em uma hora. Se ele, após 2 horas, qual será a sua posição? Eu quero determinar isso. Qual será a posição do objeto depois de 2 horas? Vamos encontrar essa posição? Bem simples. É só usar o quê? Usar essa relação aqui, ó. Eu tenho a posição inicial? Tenho, que está aqui. Eu tenho a velocidade? Tenho, está aqui. Eu poderia fazer a transformação aqui e colocar em metros, mas não é necessário, né? Porque você já pode, como as unidades estão coerentes, eu posso deixar em quilômetros. Só um detalhe. Então, a posição inicial é 10. A velocidade é 90 km por hora. Então, a cada hora ele anda 90 km. Então, depois de 2 horas, o que vai acontecer? É 90 km vezes 2. Isso aqui dá 180. 180 mais 10, 190 km. 190 km não é deslocamento, é a posição do objeto. Lembre-se, a gente está calculando a posição do objeto. Isso aqui é posição também. E isso aqui é posição. E isso é posição. Então, esse daqui também. Por quê? Eu tenho S igual a S0 mais V vezes T. O V vezes T é exatamente o quanto que ele andou em 2 horas. Ele andou 180 km. Ah, André, então eu posso dizer que o objeto se deslocou 180 km? Sim. Porque ele saiu da posição 10 e foi até a posição S, 190 km. Então, o deslocamento é 180. Aí sim. Isso aqui é posição. Tá? Eu estou fazendo assim bem detalhado para que quando você estiver estudando fique simples. Tá? Então, às vezes os alunos se confundem nos conceitos. Então, eu estou deixando bem detalhado para que você possa estudar posteriormente. Então, no caso aqui, a gente acabou de calcular a posição do objeto depois de 2 horas, andando a uma velocidade de 90 km por hora, saindo da posição 10 km, quilômetro 10 no caso. Tá? Então, esse exemplo bem simples e bem trivial. Agora, a gente acabou de trabalhar com o movimento uniforme. E o movimento uniformemente variado? Agora, a situação é diferente. Eu tenho um movimento em que a aceleração ela é constante e ela é diferente de zero. Vou até colocar aqui, ó. A aceleração é diferente de zero. Se a aceleração é diferente de zero, significa que a velocidade ela não é mais constante como no movimento uniforme. Então, o que eu tenho? Que a velocidade ela é dada por essa relação aqui, ó. Esse V é uma função do tempo. Então, eu tenho essa relação, V de t, igual à velocidade inicial mais A vezes t. Tá? Esse A é a aceleração que o carro está submetido ou o objeto
que você estiver estudando. No caso aqui, eu também tenho a posição em função do tempo. O interessante aqui, se você observar, essa relação, ela tem a parte que tem o deslocamento uniforme, ou seja, você pode até olhar aqui, ó, tem exatamente isso aqui, que é igual a isso aqui. Ou seja, no caso, quando não tem aceleração, essa fórmula aqui se reduz à fórmula da posição do movimento uniforme. Então, como eu estou no movimento uniformemente variado, eu tenho que levar em consideração que vou até deixar destacado em laranja aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá. Então, esse é o termo que leva em consideração a aceleração do objeto. Então, A vezes T ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho a aceleração do objeto, tenho a velocidade inicial, tenho a posição inicial, eu posso determinar o quê? Eu posso determinar a posição do objeto em função do tempo no movimento uniformemente variado. Tá? Bem simples, é só aplicação de fórmula nessa aula. Então, você vai perceber que eu estou fazendo exercícios graduais, eu estou fazendo exercícios para você se acostumar com a teoria e trabalhar meio que na prática, fazer exercícios mais mecânicos, para depois a gente trabalhar com exercícios mais elaborados, onde a gente tem que estabelecer uma linha de raciocínio. Então, outra fórmula interessante na parte de movimento uniformemente variado, é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela tem uma característica importante, ela não leva em consideração o tempo. Então o que você precisa saber? Você precisa saber apenas a velocidade do objeto, a velocidade final, a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? Eu fiz um exemplo aqui também para mostrar para você como você pode calcular alguns dos fatores ou grandezas relacionadas ao problema. Nesse caso aqui, ele te deu um carro que ele tem uma aceleração de 10 metros. Ele acelera de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Aqui é a velocidade inicial. Então, eu tenho a velocidade inicial aqui e eu tenho a velocidade final. Tá? Então eu tenho uma variação daqui para cá, eu tenho uma variação de quem? Da velocidade. Se eu tenho uma variação da velocidade em um intervalo de tempo, eu tenho uma aceleração. Então como é que eu posso fazer para calcular? É só usar a relação da aceleração média. Aqui é uma aceleração média no intervalo de tempo. Quanto tempo? 5 segundos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 20 menos 10 dividido por 5. Aqui dá 10 dividido por 5, dá 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse 2 metros por segundo ao quadrado, André? Significa o seguinte, que a velocidade do móvel, do carro, ele muda 2 metros por segundo a cada segundo. Se ele parte da velocidade de 10 metros por segundo, aí eu estou contando o tempo, tá? Tempo zero. Então ele parte dessa velocidade aqui. Aí depois de 1 segundo, que é dado em segundos, depois de 1 segundo, a velocidade dele mudou para quanto? Mudou de 2 metros por segundo, foi para 12. Tá? Eu vou até colocar aqui assim, ó. Eu vou apagar isso aqui e deixar só o número, só para ficar mais simples você entender o que está acontecendo. Eu tenho a velocidade 10 metros por segundo. Às vezes isso aqui é chatinho de fazer, mas vamos lá. Então, velocidade metros por segundo. No instante zero, ele começa com a velocidade de 10. Depois, em 1 segundo, ele está com 12. Está com 12. Né? Depois de mais 1 segundo, de 1 para 2, ele aumentou mais 2. Então, vai para 14. Depois de mais 1 segundo, foi para 3. Aqui ele foi para 16.
E aqui mais um segundo, ele foi para 4. Depois de mais um segundo, ele foi para 18. E depois de mais um segundo, ele foi para 5. E depois de mais um segundo, ele foi para 20. Tá? Então, eu sei agora calcular a velocidade do objeto em função do tempo, né? Isso é o resultado daquela relaçãozinha que eu mostrei para vocês aqui, ó, aqui em cima. Exatamente essa relação aqui, ó. Essa aqui, ó. Exatamente essa aqui. Então, eu tenho a velocidade em função do tempo. Conforme a taxa está me dizendo o seguinte, isso aqui, ó, a aceleração, que a velocidade está mudando 2 metros por segundo a cada segundo. Então, essa tabelinha é até interessante para você enxergar o que está acontecendo aqui. Bem simples esse exemplo para você enxergar o que está acontecendo nessa relação. Então, vamos já para os exercícios, né? Então, eu vou começar com um exercício a respeito do cálculo da aceleração. Então, ele fala o seguinte, ó, o automóvel ele parte do repouso e percorre 100 metros em 10 segundos. Aí ele fala o seguinte, ó, determine a aceleração do objeto. Como é que você vai fazer esse exercício? Ó, primeira coisa, destacar os dados do problema. Vou colocar em amarelo. O automóvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, essa é uma informação importante. Ele parte do repouso. Eu vou colocar de azul. Se ele parte do repouso, ele tem uma velocidade inicial igual a 0. Se a velocidade inicial é igual a 0 e ele percorre 100 metros em 10 segundos, determine a aceleração. Como é que eu posso fazer para determinar essa aceleração? Primeiro, eu sei que é um movimento uniformemente variado. Então, será que se eu usar essa relação aqui dá certo? Faz V0, t mais aceleração dividido por 2, t quadrado. Será que dá certo? Eu vou até mudar de cor aqui para a gente ver se a gente tem todos os dados do problema. Eu tenho a velocidade inicial. A velocidade inicial é 0, né? Então esse termo aqui já some. Tá? Ele parte do repouso. Eu tenho a posição inicial? Eu não tenho a posição inicial, mas eu tenho o seguinte, que S menos S0 é quanto? É 100 metros. Eu posso passar esse S0 que está aqui para o outro lado. Então, S menos S0 é o deslocamento. E o deslocamento é igual a quê? A aceleração sobre 2t quadrado. Tá? Então, a gente está em posição já de resolver essa questão. Porque eu tenho deslocamento? Tenho. 100 metros. Tenho tempo? Tenho. É 10 segundos. Aí é só substituir aqui e determinar o valor de A. Bem simples. Tá? Então, eu coloquei aqui os destaques. Então, toda vez que você estiver resolvendo um problema, escreva resolução, deixa bem documentado o que você está fazendo, porque isso é até bom para você estudar no momento posterior. A velocidade inicial é 0, o deslocamento, como a gente viu aqui em cima, é 100 metros. Então, o ΔS aqui é S menos S0. Então, eu tenho 100 metros para o deslocamento e tenho o tempo depois de 10 segundos. No caso aí, ele está pedindo para você calcular no instante de 10 segundos. Né? Nesse caso, como a aceleração é constante, então tá tudo bem. Então, como é que você vai fazer isso? Só apenas substituir os valores. Aqui, o V0 a gente viu que é 0. O ΔS é 100 metros. Aí você vai ter A dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Aí é só resolver essa equaçãozinha. Você vai encontrar aqui. Aqui você tem 100 desse lado. Pode simplificar. Passa esse 2 que está aqui multiplicando. Você vai ter. Aqui ficou errado. Ó, mas ó, você tem 10 ao quadrado. A aceleração aqui está certo. Ok. Aqui ficou errado. Aqui, ó. Desculpa. Então, aqui você pode fazer assim. Ó. Então, você já tem 100. A aceleração
dá exatamente... Tira isso aqui, não tem essa aqui. Vamos corrigir isso agora. Então a aceleração fica sendo 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Foi um errinho besta. Tá? Só de digitação. Mas aí tá... a aceleração é essa. Tá? É porque aqui já sai... Eu já poderia já simplificar, então não perde nenhuma informação. É que aqui, ó... Ah, lembrei que eu fiz. Eu acabei dividindo, mas dá na mesma. Ah, então você pode simplificar e dar 2 metros por segundo ao quadrado a aceleração. Essa é a resposta do primeiro exercício. O segundo exercício. Eu tenho um carro que ele tem uma velocidade de 72 km por hora. Tá? Você vai perceber que em momentos posteriores a gente vai trabalhar com transformação de unidades. No caso da velocidade, você pode até dividir por 3,6 para transformar para metros por segundo. Tá? No caso da aceleração da velocidade que está em km por hora. No primeiro momento aqui eu não vou fazer isso, mas é só para deixar de conteúdo já aqui. Você pode dividir por 3,6 e transformar de quilômetros para metros por segundo. Eu vou fazer isso em um momento posterior. Como já está em quilômetros aqui, e a velocidade, então eu estou em quilômetros por hora, 72 km por hora, e o espaço ou o carro percorre um trecho de 150 km. Aí ele pede para você fazer o seguinte, calcule o tempo gasto nesse trajeto. Como é que você vai fazer? Usar a fórmula da velocidade média. Você sabe que a velocidade média é dado por Vm, né, ΔS sobre ΔT. Como é que você vai fazer para calcular isso? É só fazer a substituição dos valores. Você tem o espaço percorrido? Sim. Você tem a velocidade? Tem. Então você substitui isso aqui, ó. Então a sua velocidade você tem 72 km por hora e o legal é que as unidades já estão corretas já. Então o tempo tem que sair em horas. Então você vai substituir os valores aqui, ó. Tem 150 dividido por 72 dá exatamente 2 horas 0,08 horas. 2,08 horas, né? Então essa é a resposta. Você pode até converter, tá, em esse 0,08 horas, você pode converter em minutos. Você pode fazer o seguinte, você sabe que cada hora corresponde a 60 minutos. E se você tem 0,08, qual que seria o x aqui? É só fazer uma regra de 3. Então é só multiplicar esse 0,08 vezes 60. É uma regra de proporção. 1 hora, 60 minutos. Então 0,08 horas em minutos vai dar quanto? É só fazer essa multiplicação em cruz. Então você obtém 5 minutos para o tempo que está quebrado aqui, né? 0,08. Então é 2 horas e 5 minutos a resposta para esse veículo percorrer 150 km com uma velocidade de 72 km por hora. Então essa é a resposta desse exercício. Próximo exercício, ele fala o seguinte: um corpo com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Aqui ele já está te dando a unidade em metros por segundo, a velocidade inicial, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, então 2 metros por segundo ao quadrado, encontrar a sua velocidade após 6 segundos. Como é que eu faço para calcular isso? Eu sei algumas relações relacionadas ao movimento uniforme. Como é que eu posso encontrar a velocidade? Exatamente usando aquela relação que tem uma taxa constante relacionada à aceleração, né? Ou seja, velocidade em função do tempo. Tem a velocidade inicial? Tem, está aqui. Tá aqui.
Tenho a aceleração? Tenho, está aqui. Tem o tempo que ele quer que você encontre a velocidade? Tenho, 6 segundos. Então é só substituir os valores e fazer a conta. Bem simples, não tem muito segredo não. Então, 5 metros por segundo a velocidade inicial, 2 metros por segundo ao quadrado a aceleração e 6 segundos o instante de tempo que ele quer que você encontre a velocidade. Então, só substituir os valores. 5 mais 2 vezes 6 dá 12. 6 vezes 2 dá 12, mais 5, 17. Então, você acabou de encontrar a velocidade no instante de 6 segundos. Essa é a resposta para essa questão. Vamos para mais uma questão aqui relacionada a um deslocamento de um corpo que parte do repouso e acelera a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado por 4 segundos. Perceba o seguinte, ele quer o deslocamento, vou colocar de amarelo, ele quer o deslocamento num corpo que parte do repouso. O que é partir do repouso? Partir do repouso significa que ele tem uma velocidade inicial igual a zero. Se a velocidade inicial é igual a zero e ele acelera a 3 metros por segundo, o que eu posso concluir disso? Nesse exercício ele não te dá o tempo. Quando ele não te dá o tempo, você já lembra, posso usar a equação de Torricelli, porque a equação de Torricelli ela não depende do tempo. Vou até escrever aqui, é bom você escrever muitas vezes porque te ajuda a memorizar essa relação. Então, v quadrado, velocidade final, é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S. Eu vou colocar assim, deslocamento que eu quero encontrar. Ele quer encontrar o deslocamento, então eu vou fazer assim, Vou colocar destacado, assim, que eu vou colocar de amarelo. Então eu quero encontrar exatamente isso aqui. Então, olha a relação que a gente tem na mão agora. Eu tenho a equação de Torricelli, eu tenho a velocidade final. Então, eu tenho um deslocamento, eu quero encontrar o deslocamento, ele parte do repouso. Então essa velocidade aqui é zero. Eu posso encontrar. Então, aqui eu coloquei os dados do problema, né? Então, vamos lá. Posso também utilizar essa relação aqui, nesse primeiro momento, como a gente não tem uma informação aqui, a gente vai ter que usar essa relação aqui, Na hora que eu percebi, a gente não vai usar essa equação aqui porque a gente não tem a informação da velocidade final. Então, no caso aqui, como a gente sabe a velocidade inicial, o tempo e a aceleração, a gente vai usar essa fórmula aqui. Porque essa fórmula aqui ela já sai direto o deslocamento do veículo, do corpo, né? Então o que a gente vai fazer? Substituir os valores aqui. Eu tenho a velocidade V0? Sim. Eu tenho aceleração? Tenho. Tenho tempo? Então, ok. Então você pode utilizar. Aqui, lembre-se, eu coloquei essa relação aqui, mas só que a gente não vai usar ela, porque agora que eu percebi, a gente não tem a velocidade final. Então, como a gente não tem a velocidade final, então a gente não pode usar essa relação no caso aqui agora. Eu vou até apagar para a gente não confundir aqui. Eu vou apagar para não confundir vocês depois. Então, é isso. Eu vou usar essa relação aqui, porque ela já sai direto o deslocamento final. Confundir, perdão. Mas vamos lá, a gente tá tudo bem. É só você colocar a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, dá 0. Então, mais meio da aceleração, a aceleração é 3, vezes o tempo, t ao quadrado. Então, com isso, o que você tem? Você tem aqui meio vezes 3 vezes 16. Fazendo essa conta,
você encontra o valor de 24 metros para o deslocamento do corpo, tá? Então, essa questão bem simples, aplicação de fórmulas sem muito problema. Então, lembre-se, toda vez que você tiver um problema, anote os dados do problema e pense qual das fórmulas que você pode usar no seu arsenal de informação ali a respeito do conteúdo, a respeito da parte de cinemática. Então, vamos para a próxima questão, que ele fala justamente o seguinte: eu tenho um corpo que ele está no movimento uniformemente variado, então tem aceleração, ele parte da velocidade inicial e chega ao repouso após 5 segundos. Calcule a distância percorrida. O que eu tenho aqui? Olha que interessante. Nesse caso aqui, agora a gente pode utilizar a equação do Torricelli. Por quê? Eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a velocidade final. Ele chega ao repouso após 5 segundos. Tá? Ele dá o tempo. Tá? Então você pode usar também aquela relação que eu acabei de mostrar aqui em cima. Tá? Vamos ver se eu volto aqui um pouquinho. Essa relação aqui. Então o que a gente vai começar a fazer? Então, eu até coloquei aqui, ó. Então vamos começar por ela. Então, sabendo a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo, eu posso calcular a aceleração usando essa relação aqui. Então, usando essa relação, substituindo os valores, eu tenho que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. O menos aqui significa o quê? Desaceleração. O objeto está desacelerado. Então, eu tenho desaceleração, que essa informação é carregada pelo sinal de menos, né? Então, como é que eu faço para calcular agora o deslocamento? É só usar essa relação aqui, ó. Eu acabei de mostrar ela no exercício anterior. O que eu vou fazer? Eu tenho o deslocamento? Não, é o que eu quero encontrar. Então, eu quero encontrar quem? O deslocamento. Deixa eu destacar aqui o que eu quero encontrar. Vou colocar de amarelo. Quero encontrar isso aqui. Mas vamos lá, eu tenho esses dados aqui, ó. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Tenho o tempo? Tenho. O tempo é 6, né? Não, desculpa, é 5 segundos. Então, eu tenho velocidade inicial, tenho o tempo, tenho a aceleração. Então, basta substituir os valores. Ó, velocidade é 10, o tempo é 5 segundos, meio da aceleração, a aceleração é menos 2 e o tempo é t ao quadrado. Se você fazer essa conta aqui, você vai encontrar o valor de menos 25. Então, aqui é 50 desse outro lado, então vai ficar 50 menos 25, 25. Então, o deslocamento do automóvel, do corpo, no caso, né, do movimento MRUV, né, que é movimento retilíneo uniformemente variado, é de 25 metros. Então, exercícios bem tranquilos para se resolver no primeiro momento. Então, você percebe que é mais a questão mecânica, de você se localizar em termos de qual equação utilizar e em qual momento utilizar, dispondo das informações do exercício. Nesse primeiro caso aqui, ó, você não tem o deslocamento, então eu não poderia usar a Torricelli. Se eu tivesse o deslocamento, eu poderia usar a Torricelli. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu usei essa relação aqui para encontrar a aceleração. De posse da aceleração, aí eu posso usar para calcular o deslocamento. Eu poderia usar Torricelli sabendo a aceleração? Sim. Nesse caso, depois de saber qual que é a aceleração, sim. Porque, ó, aí vamos escrever até aqui, ó, Torricelli v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o ΔS.
Nesse caso agora dá para usar, porque sabendo o valor, eu quero calcular exatamente isso aqui, ó. Até para você tentar fazer depois, eu tenho a velocidade final, no caso de azul, para você fazer depois. Tem a velocidade final? Sim, tem. A velocidade inicial é quanto? 10. Depois mais 2 vezes a aceleração que a gente acabou de calcular aqui embaixo. A aceleração é menos 2. Se eu colocar menos 2 aqui, ó, aqui é 10 ao quadrado. E aqui, deixa eu apagar aqui, que é menos 2 vezes ΔS. Então você vai ter o seguinte, você vai ter que 4, eu vou passar todo esse termo para o outro lado e vai ficar 4 ΔS igual a 100. 100 que é 10 ao quadrado aqui. Se eu tenho ΔS igual a 100 dividido por 4. Então, logo, ΔS é igual a 25 metros. Então, calculei o deslocamento sem precisar saber do tempo. Uma outra opção também. Tá? Então, esse exercício é bem completinho. Então, você pode usar ele para você fazer revisões periódicas em torno de 10 a 15 dias. Se você estiver estudando por uma prova, você fica bem focado no conteúdo que você vai fazer a sua prova, por exemplo, na prova de cinemática e tal. Então, esse era o conteúdo de cinemática que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Nas próximas aulas eu vou trazer mais questões relacionadas a vestibular. Espero que esse vídeo possa ajudá-los nessa jornada e boa sorte. Até mais.